A palavra de Deus nos diz na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do verso 12, um assunto que iremos abordar nesta manhã, neste dia, que é o crescimento do crente. Diz o texto Filipenses 2,12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esse é um tema que muitas das vezes precisamos meditar, nos avaliar e encontrar respostas, porque às vezes ocorrem certas coisas no meio do povo de Deus, especialmente. Porque não há um desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava preso em Roma. Ele já tinha visitado esta região, esta cidade de Filipos, que era um local que ficava na Europa, uma cidade próspera e, ao mesmo tempo, uma cidade que era uma colônia de soldados romanos, especialmente soldados que estavam aposentados. Essas pessoas se recolhiam para morar nessa cidade de Filipos, assim como aqui em Santos também nós sabemos que tem muitos aposentados de outras regiões que gostam da cidade de Santos e vêm morar aqui nesta cidade. Assim era Filipos. E o apóstolo Paulo ali, conforme Atos capítulo 16, foi uma região onde houve a conversão de Lídia, onde uma jovem com espírito de adivinhação foi liberta desse espírito. Isso provocou uma contenda entre os seus senhores e o apóstolo Paulo e Silas. Eles foram açoitados e foram presos. E ali o Senhor operou um grande terremoto no meio da noite, quando Paulo e Silas cantavam. E houve a conversão do carcereiro juntamente com toda a sua casa. Então era uma igreja que nasceu desse trabalho do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse desenvolvimento
da nossa salvação. Nós vemos em nossos corpos físicos um desenvolvimento natural. Basta nos alimentarmos e assim nascemos crianças, pequenininhos, e vamos nos desenvolvendo, crescendo, até chegarmos a uma idade idosa da velhice, onde o nosso corpo vai fazendo transformações, especialmente na parte ósseas. De 17 em 17 anos, todas as células do nosso corpo, dos nossos ossos são modificadas. E assim é este desenvolvimento físico. Da mesma maneira, Deus olha para as nossas almas e espera que haja também um desenvolvimento, que não fiquemos mais numa fase infante, com os mesmos sentimentos de crianças, de neófitos, mas que busquemos na palavra do Senhor uma razão aliada ao poderoso Espírito Santo de Deus, que vai falando aos nossos corações para que esse desenvolvimento seja constante, como diz aqui o apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, em que consiste o nosso crescimento? Como podemos conhecer, desenvolver o nosso crescimento? O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, no verso 3, importante versículo que sempre devemos ter em nossa mente espiritual, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é um conhecimento pessoal de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Daí, o apóstolo Paulo, ele vai falar também de uma outra situação que ocorre nas nossas mentes. Em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o corpo, essa entidade física, essa entidade intelectual, nós devemos oferecer como um sacrifício a Deus. E daí ele diz no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, há necessidade de crucificarmos o nosso eu, pegarmos a nossa cruz, como disse o Senhor Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me. Daí, nessa renovação, vai haver um crescimento espiritual, vai haver um domínio próprio, como o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele vai apontando ali os chamados frutos do Espírito. Nós vamos tendo uma visão mais aprimorada das coisas de Deus, da pessoa de Deus, do seu reino, da sua igreja,
dos nossos irmãos na fé, e daí nós vamos sendo aprimorados no serviço de Deus. Nós fomos chamados não para assistir, mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, que quando ele levou cativo o cativeiro, ele concedeu dons aos homens. Cada pessoa tem o seu dom natural, tem as suas particularidades, suas especialidades, mas quando ela se converte ao cristianismo, Deus ainda aprimora não somente os dons naturais, mas aprimora também os dons espirituais. E ela vai ser uma pessoa que, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, firmes, constantes e abundantes significa um serviço que esteja sempre numa constância, num equilíbrio, numa determinação, não importando as circunstâncias que são renováveis a cada dia, que podem fazer com que sejam verdadeiros obstáculos para o nosso serviço a Deus. Mas devemos vencer esses obstáculos e continuar nesse serviço a Deus, porque é assim que Deus dá o crescimento para todos nós. Não podemos ficar parados, prostrados em casa, mas devemos buscar esse crescimento espiritual. E o primeiro passo nessa virtude é a fé. A fé, quando conhecemos o Senhor Jesus Cristo, sempre vai nos acompanhar até o final da nossa jornada, no amor. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, ali ele vai, depois de falar da justificação, ele vai fazer o desenvolvimento também, ele fala sobre esse tema que estamos abordando nesta manhã. E o amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, é o ingrediente, é o azeite quando preparamos a nossa salada, é o tempero em que deve estar as nossas vidas. E na santidade, numa vida pia diante do Senhor, uma vida separada das coisas desse mundo, para estarmos crescendo nesse desenvolvimento. Os meios para o crescimento do cristão é o abandono do pecado. Não podemos deixar que o pecado nos domine. Mas Paulo fala aos Romanos capítulo 6 que devemos viver em novidade de vida e o pecado já não terá domínio sobre vós. A nossa união agora não é mais com o mundo, não é com o pecado, não é com Satanás, mas a nossa união é com Cristo. Então devemos ter desejo de mais comunhão com Deus. Se esse crescimento está ocorrendo em nossas vidas, queremos fazer como o salmista, como o servo brama pelas correntes d'água. Assim a minha alma tem sede de Deus, quando entrarei e me apresentarei diante do Senhor. Então, um desejo constante, ininterrupto da nossa comunhão com Deus. E daí vamos buscar alvos elevados para a vida cristã, almejar estarmos aptos com conteúdo para que realmente a nossa vida cristã tenha um paralelismo com esse crescimento. Prosseguir na direção do Senhor Jesus Cristo. O meu alvo é Cristo. Cristo é o meu alvo.
Então temos muito exemplo de pessoas que são relatadas na palavra do Senhor, especialmente no Novo Testamento, pessoas que começaram como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro, por exemplo, um homem impetuoso, um homem que vacilou na sua carreira, 3 vezes negou o Senhor, mas esta pessoa foi restaurada e foi o grande apóstolo Pedro, aquele que, quando foi para morrer, diz a tradição, preferiu ser morto de cabeça na cruz, de cabeça para baixo. Então vemos o agir de Deus nessa vida, e essa vida também se dispondo a fazer o melhor para o Senhor depois de ter vacilado. Vemos outros exemplos, como o apóstolo João, o apóstolo do amor. Vemos o exemplo do apóstolo Paulo, como grande perseguidor da igreja, mas que depois ele pôde escrever essas palavras maravilhosas, onde houve este crescimento espiritual. Então precisamos desenvolver. É triste vermos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 1, e ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, vemos esse raquitismo espiritual, infelizmente, ocorre na igreja do Senhor. Isso impede o crescimento. Nós devemos buscar o crescimento. Como crescer? O apóstolo Paulo, ele orienta em muitas passagens no Novo Testamento, especialmente aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade, em amor crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, esta é a necessidade. E daí nós vamos ter esse crescimento, vamos conseguindo
nos alimentarmos da palavra do Senhor, do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, ele vai também falando no capítulo, na segunda epístola, no capítulo 3, palavras maravilhosas que ele termina a sua epístola dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quais são as características de uma infância espiritual? Para concluirmos: não perdoar ofensas, brigar, contender, causar divisões, ofender o semelhante, entregar-se à vaidade, não cooperar com o trabalho geral, irritar-se facilmente, ter um desânimo fácil, inconstância e amarguras, procurar alimentos no mundo. Isso são características que devemos deixar de lado e buscar esse crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está o seu crescimento? Como você tem desenvolvido o crescimento cristão na sua vida? Vamos orar. Senhor, agradecemos pela exortação da Tua palavra, que possamos prosseguir neste conhecimento. Tira de nós tudo aquilo que impede que nos aproximemos, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a vencer o nosso eu, a crucificar o nosso eu e seguir as pisadas do Mestre. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.